Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Amém. Que benção, eu estou bem também. Votaram? Sim. Que benção. A Jamily votou pela primeira vez hoje, gente. Pensa numa mulher empolgada para votar. Tava emocionada. Meus irmãos, eu tenho pensado nos últimos dias sobre como nós, como uma totalidade assim, temos, de certa forma, corrido um risco de cair para um lado que parece o evangelho, mas não é o evangelho, sabe? E é a confusão do evangelho como uma performance, sabe? Como se o evangelho fosse algum tipo de carreira que a gente vai crescendo e avançando nisso. Mas o evangelho, ele não é uma carreira, o evangelho não é performance, sabe? O evangelho é a notícia da qual nós colocamos nossa confiança. E às vezes eu vejo isso e talvez se você tem ouvido o que a gente tem falado, eu admito que facilmente você pode acabar confundindo a mensagem radical do evangelho e o chamado do evangelho de confiar em Deus somente, parte do que eu vou falar hoje, como achar que isso é algum tipo de lista de tarefas que se eu não completar, então eu não estou vivendo o evangelho, né? Então, nesse lugar a gente vai acabar achando que um jovem que largou tudo para ir morar em outra cidade ou para ir morar em outro país, para poder só viver pregando o evangelho e fazendo coisas que parecem mais santas, ele tem uma carreira de evangelho melhor do que a mãe que só tem tempo para cuidar da sua casa e dos seus filhos e não pode vender tudo e ir embora. Ou então, um operário de uma firma, um empresário, o caixa do mercado, o pedreiro, né? Se a gente for levar o evangelho para esse lado de performance, a verdade é que essas pessoas vão estar sempre aquém do que o evangelho é, né? E o evangelho não é uma profissão, meus irmãos. O evangelho não é o cargo que você ocupa, o título que você tem. O evangelho não é nem as coisas que você faz. Por mais que as coisas que você faz são sim importantes. E são moldadas também por como o evangelho afeta a sua vida, mas o evangelho não é uma performance, irmãos. Nós não podemos confundir a mensagem do evangelho com uma carreira. Pelo contrário, nós pregamos o evangelho aqui a fim de que possamos amadurecer no evangelho. Então tem uma coisa maravilhosa que assim, o evangelho é o evangelho, sabe? Nós não ficamos atualizando o evangelho. Então, aquele que lê as escrituras e tem um encontro com o evangelho, precisa continuar tendo um encontro com o evangelho até o fim dos seus dias. Porque o evangelho não é uma mensagem inicial, a gente começa no evangelho e depois vai amadurecendo. Não, a gente começa no evangelho, amadurece no evangelho, e cresce no evangelho e morre pelo evangelho. Fazemos isso dentro do escopo daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, se hoje a sua vocação é criar os seus filhos em casa, se a sua vocação é cuidar de uma empresa, se a sua vocação é ser pastor, ou sua vocação é qualquer outra área social, em todas elas nós precisamos viver pelo evangelho. Então não deixem enganar por uma perversão da mensagem do evangelho,
que às vezes ela é mais pintada como radicalidade, mas ela é uma falsa radicalidade. Essa não é a radicalidade do Evangelho. A radicalidade do Evangelho não é largar tudo e ir embora. A radicalidade do Evangelho, pelo contrário, é conseguir viver o Evangelho aqui onde você está mesmo. Isso não quer dizer também que não existem casos em que o Senhor chama pessoas a largar tudo e ir embora. Isso também existe. Mas não confundam o Evangelho com esse plano de carreira, ou a radicalidade do Evangelho com um plano de carreira. Não é isso que é o Evangelho. Amém, irmãos? Eu quero que vocês abram a palavra comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. O verso que nós vamos começar é o verso 8. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Está comigo? Amém. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou aquele que lhe havia feito a promessa, considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade se originaram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonhava de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque aqui estamos, Senhor, diante da sua palavra. Senhor, que privilégio é ouvir as suas palavras, ler as suas palavras, Senhor. Nós te damos graças, Pai, por todas as circunstâncias que nos trouxeram até aqui. Nós te agradecemos pela sua santa provisão e o seu cuidado conosco. E aqui agora, Senhor, eis-nos aqui reunidos diante da sua palavra, pedindo para que o Senhor nos dê revelação, Senhor. Abre os nossos olhos diante da sua palavra, faça florescer em nossos corações, frutificar em nossos corações aquilo que só a sua palavra pode produzir. Esse é o nosso pedido, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Bom, o texto de Hebreus 11, que a gente acabou de ler, ele está dentro do capítulo todo de Hebreus 11, que é bem conhecido, que é o que a gente costuma chamar de a galeria dos heróis da fé. É como o Hebreus 11 é conhecido. Por quê? Porque se você ler todo o Hebreus 11, você vai ver que ao longo de todo o capítulo, o autor de Hebreus cita muitos personagens da narrativa bíblica. Muitos, tais como a gente leu aqui, Abraão, Sara, Isaque, Jacó. Mas além deles, ele vai citar muitos outros ainda, até antes de Abraão e depois de Abraão. E eles têm algo em comum, né? Eles são, como nós acabamos de nomear aqui, heróis da fé, né? Heróis mesmo. Já assistiram Vingadores? Né? Isso aqui é a lista dos Vingadores da fé. É brincadeira.
Mas o fato é que o autor de Hebreus, ele quer percorrer um caminho com a gente aqui. E o caminho que ele quer percorrer é simples. Ele quer que a gente reflita no estilo de vida desses homens e mulheres que foram obedientes a Deus. Só que o ponto é que eu escolhi a gente ler essa passagem aqui bem no meio do capítulo, porque tem um trecho que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje, para nós, juntos, refletirmos na palavra de Deus, sermos moldados, que é no verso 16, meus irmãos. No verso 16, o autor de Hebreus faz uma declaração chocante. Ele disse: por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. E esse é o tipo de declaração, quando você está lendo a Bíblia, você para aqui e você fala: opa, Deus não se envergonha de ser chamado Deus de algumas pessoas. E a pergunta que se vem é: o que essas pessoas fizeram para que Deus não se envergonhe de ser o Deus deles? E a resposta fica clara à medida em que a gente volta para aquilo que a gente acabou de ler. E fica claro que aquilo que essas pessoas fizeram para Deus não se envergonhar de ser o Deus delas é algo que Deus chama de fé. Fé é o centro desse capítulo, meus irmãos. Fé é a palavra mais repetida ao longo desse capítulo. E é exatamente aquilo que faz Deus se agradar das pessoas. É aquilo que faz com que Deus olhe para alguém e fale: eu tenho orgulho de ser o Deus dele. No começo desse capítulo, fica com a Bíblia aberta, irmão, pelo amor de Deus, não fecha a Bíblia não. No início desse capítulo, o verso 1, o autor começa, já que ele vai falar disso ao longo de todo o capítulo, ele faz uma coisa muito inteligente. Ele define o que é fé. Então ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos lá. Então, o autor de Hebreus acabou de dizer para a gente que a definição de fé é literalmente ter confiança e esperança em coisas que nós não vemos, ok? Mas tem algo mais interessante, que a gente não tem tempo de ler o capítulo versículo por versículo agora, mas eu estou fazendo tipo assim, melhores momentos, tá? Para você. Então você viu aqui, definição, o que é fé? Fé é uma confiança e uma esperança em coisas que não vemos. E aí no verso 6, ele vai explicar para a gente que fé não é um assunto importante do relacionamento com Deus. Fé é imprescindível. Literalmente, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele literalmente está dizendo que sem fé, Deus não se agrada de alguém. Não se agrada. Independente do que seja feito, tudo nesse mundo que seja feito, se não tiver fé, não está bom para Deus. Deus não se agrada. O autor de Hebreus é bem radical aqui. A ideia aqui não é que assim, olha, se não tiver fé, fica difícil de agradar a Deus. Não é, se não tiver fé, meus irmãos, sem chances. É impossível agradar a Deus. Isso nunca vai acontecer. Portanto, irmãos, eu gostaria de propor para vocês que Hebreus 11 é mais do que uma galeria de heróis. Hebreus 11, meus irmãos, é um chamado a viver o estilo de vida que Deus aprecia. Fé. O autor de Hebreus expõe essas pessoas. E vamos lá, pessoas que nós conhecemos os erros delas. Pessoas que nós conhecemos os pecados delas. E ele expõe elas como se fossem perfeitas. Nós estamos falando de Abraão, o homem que sim, de fato, obedeceu a Deus. Mas parece que o autor de Hebreus, ele é extremamente imparcial. Ele pega só os melhores momentos da vida de Abraão e não cita as vezes em que Abraão duvidou de Deus ou as vezes em que Abraão desobedeceu a Deus. Ele olha para Sara e fala que Sara confiou e considerou Deus fiel, sendo que Sara foi aquela que riu da promessa de Deus. A pergunta aqui é: como Deus se agrada dessas pessoas? Quem está lendo isso e conhece eles, chega a uma pergunta, por lembrar de vários homens e mulheres imperfeitos, e diz:
quem se agrada dessas pessoas? E o autor de Hebreus nos responderia: Deus. E a pergunta, mas como alguém pode se agradar dessas pessoas? Elas não têm nada. E a resposta é que eles têm fé. E isso basta para Deus. Agora, o conceito bíblico de fé vem sendo deturpado ao longo do tempo. E obviamente a nossa cultura não é diferente. Afinal, nós vivemos na sociedade que diz que só preciso de um dinheiro para comprar um Mé. O resto é só fé. O fato é, o conceito bíblico de fé, obviamente, não é o mesmo conceito bíblico de fé que a nossa cultura abraça. Na verdade, fé, culturalmente falando, tem mais a ver com autoconfiança, pensamento positivo e até certa disciplina. Geralmente é isso que as pessoas entendem por fé. E aí tem um ponto que nos pega como igreja. Porque eu confesso para vocês que no meu entendimento hoje, eu penso que nós não construímos nosso conceito de fé nos alicerces bíblicos. Na verdade, o nosso conceito de fé, ele é construído bem nos alicerces da cultura atual. Só que nós fazemos um acabamento religioso. Então nós temos o mesmo conceito de fé que a cultura atual tem. Só que ele tem um acabamento religioso. Então o que nós fazemos, meus irmãos? Nós projetamos em Deus aquilo que a cultura espera como fé. Então nós achamos que ter fé, biblicamente falando, é na verdade ter autoconfiança, pensamento positivo e disciplina em Deus. É assim que nós pensamos. Então, você percebe que há os mesmos alicerces, os mesmos moldes, a construção tem as mesmas medidas, mas o acabamento é religioso. Então nós projetamos em Abraão, em Sara, em Isaac, em Jacó, em Davi, em Jefté, em Raabe, em Enoque, em Noé. Nós projetamos nos heróis da fé, a fé da cultura atual. Entendendo que eles estão na galeria dos heróis da narrativa bíblica, porque foram homens que confiaram, homens que tiveram pensamento positivo e certa disciplina diante de Deus. E nós achamos que isso é fé. Nós estamos construindo o conceito de fé no solo da cosmovisão mundana e só pintando com religião por cima. Projetamos todos esses elementos que eu acabei de falar sobre as pessoas acharem de fé em Deus. E aí o que acontece? Você e o seu vizinho descrente pensam a mesma coisa sobre fé. Vocês só têm acabamentos diferentes. Aquilo que o seu vizinho espera, do trabalho dele, da força dele, você põe em Deus. E nós chamamos de fé. Mas Vitor, tem algum problema nisso? Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que a Bíblia tem problemas com isso. Porque o que nós acabamos de ler é que fé não é autoconfiança. Fé não é pensamento positivo. E fé também não é disciplina. Quando a gente projeta esses elementos culturais na fé bíblica, sabe o que acontece? Nós chegamos num lugar em que os descrentes estão cantando sobre a fidelidade de Deus, enquanto o seu coração vem sendo afagado pelos ídolos do coração e nunca são confrontados pelo Evangelho. Então nós cantamos, Deus é bom e fiel. Não é mentira, Ele de fato é. O ponto é o que nós estamos chamando de fidelidade de Deus, nada mais é do que o conceito mundano de fé. Nós transferimos isso para Deus e achamos que essa é a fé que nós precisamos. E por que isso acontece? Isso acontece porque
a fé não existe onde não há evangelho. A fé só pode existir, meus irmãos, no lugar onde há o evangelho. Não existe fé. Não existe fé. Fé só existe no ambiente onde o evangelho aparece. É exatamente isso. A fé começa onde o evangelho começa. É por isso que aonde a fé vem ser necessária nas escrituras, na narrativa bíblica. Quando o homem cai e o pecado entra no mundo e com ele a morte entra no mundo, você sabe o que acontece depois disso? O próprio Deus anuncia ao homem que traria redenção, que proveria um escape ao homem. E sabe o que é necessário agora? Fé. Por quê? Porque o evangelho foi anunciado, o escape foi anunciado, a redenção foi anunciada. E então com isso vem a fé. E ao longo de toda a história e todas as gerações, o Senhor tem anunciado a sua redenção a homens e mulheres que têm crido nele. E deles ele tem se agradado. E é dessa forma que Deus imputa justiça nos homens. Ninguém tem fé, você não tem fé, meu irmão. Todos nós somos pecadores, carentes de graça. Todos nós nascemos mortos em nossos pecados. A palavra de Deus diz que em toda a humanidade não há um justo sequer. A palavra diz que por meio do pecado de um só homem entrou a morte no mundo. A palavra diz que todos também pecaram. E por isso estão longe agora da glória de Deus. Todos. Ninguém tem fé. Você não tem fé, eu não tenho fé, não há fé. A pergunta é como pode surgir fé em alguém? E a resposta é por meio da pregação do evangelho. Quando o evangelho é pregado a alguém que está morto, como nós estávamos, quando o evangelho é anunciado, então no próprio evangelho o Senhor, em sua soberania e graça, comunica o que é necessário para nós, para que haja fé em nós. Porque a fé começa com o evangelho. Perceba, irmãos, que o despertar do evangelho, ele acontece no despertar da incapacidade humana. É só nesse lugar que aparece o evangelho. Porque o evangelho também tem início na Bíblia, ok? Ele aparece depois da queda. É quando o homem está incapaz de fazer nada, ele já pecou. Ele já se lambuzou no pecado, agora ele é incapaz. Ele tem medo de Deus. E nesse momento, onde o temor da santidade de Deus... Você consegue entender isso? Pelo amor de Deus, meus irmãos, você precisa entender isso. Deus, santo, criador de todas as coisas. Nesse momento, existem lugares nos domínios de existência que a sua mente não consegue nem processar. E Deus está reinando sobre tudo e todos lá, em uma galáxia distante que você nunca vai nem saber o nome. Esse Deus é santo e nele nunca houve sombra de variação. Nele não há pecado, nada. E tem você, pecador, rebelde contra Deus, cuja consciência acusa Deus a todo momento. É esse lugar em que Adão está, dentro da casa de Deus, com pecado. Sabe, eu sei que você aí no conforto do seu sofá, lê a história de Adão e fala: ai, Adão fugiu, Adão não devia ter fugido. Meu irmão, você, dentro da casa do Deus Criador do universo, santo, que odeia o pecado. Adão só queria correr e se esconder. E esse é o cenário perfeito para o alvorecer do evangelho. Porque é na incapacidade humana que Deus se revela providência. Deus se revela então aquele que
provê o escape e a redenção. É nesse cenário de incapacidade humana que o Senhor olha e diz: por meio da mulher virá um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Então o que aconteceu aqui? A mensagem do Evangelho é anunciada. O Senhor que odeia o pecado, olha para um pecador e chama ele, mas não chama para o juízo, mas sim para a justiça. Isso não faz sentido. E é por isso, irmãos, que você quer amadurecer como um crente. Na verdade, alguns de vocês talvez, você quer se tornar um crente de verdade, meu irmão. Você quer se tornar um crente de verdade. Então, você precisa ter um encontro com a sua incapacidade e rebeldia. E um encontro com a santidade de Deus. Essa dupla consciência é o que nos mantém num estado de atrito. Que constantemente revela o nosso coração podre. E a santidade magnífica e suprema de Deus. Nessa dupla consciência da santidade de Deus e do nosso pecado, da nossa incapacidade. É nesse lugar que viver pela fé faz sentido. É por esse espectro que homens e mulheres não amaram as suas pátrias terrenas, mas buscaram uma cidade celestial. É nesse lugar, irmãos, que Abraão viveu em tendas. Olha só, verso 9. Eu falei para você não fechar a Bíblia, hein? Verso 9. Pela fé, o sujeito é Abraão, tá? Peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Ora, meus irmãos, por que raios alguém sai da sua própria casa e deixa suas riquezas para viver em tendas? Pois o autor responde, verso 10, ele fez isso porque esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Esse trecho é extremamente curioso, né? Porque pensa no que o autor de Hebreus está falando, né? Claramente, assim, ele está dizendo que um homem pegou tudo que tinha, foi embora da sua terra, para ir por aí perambulando e vivendo em tendas. Aí, é o questionamento, né? Por que alguém faz isso? E aí a resposta do autor: sim, ele fez isso porque esperava uma cidade, cujo Deus é o arquiteto e construtor, né? E acabou. Esse trecho curioso aqui insere a gente nessa realidade da fé. Porque a fé é sim a confiança pessoal em Deus para ser o provedor da justiça que não temos, né? É nesse lugar que Paulo fala sobre ele mesmo. Olha, eu sou judeu da tribo de Benjamim, ensinado aos pés de Gamaliel, fariseu, zeloso, persegui a igreja. Você sabe, eu sei que quando ele fala perseguiu a igreja, a gente costuma olhar e falar, ei, né? Mas tipo, Paulo estava falando assim, você sabe que na minha bolha, isso era top. É isso que ele está falando. Eu era um judeu zeloso, eu tinha tudo pelo qual me orgulhar, todavia não tendo justiça própria em mim. Aqui, lembra? Onde nós encontramos com o Evangelho alvorece na incapacidade humana. É por isso que Paulo, depois de citar todo o seu currículo extraordinário, tem de dizer, todavia, não tendo justiça própria em mim, eu preciso ser achado em Cristo. É por isso que, de maneira pessoal, irmãos, sim, o Evangelho é a notícia de que a justiça de Cristo é imputada aos pecadores que creem na suficiência dele. É aqui que o Evangelho inicia, vive e termina. Lembra, o Evangelho não é um plano de carreira, o Evangelho é a mensagem. Você precisa ouvir o Evangelho, irmãos.
Você precisa ouvir o evangelho. Não, mas eu já sou crente. Evangelho não é coisa de novo convertido. Evangelho é coisa de crente. Você precisa ouvir o evangelho, você precisa ser lembrado da sua incapacidade, porque é isso que te mantém habitando em tendas. É isso que te mantém peregrino nesse mundo. Agora, de maneira pessoal, sim, o evangelho é a notícia de que a justiça de Cristo é imputada aos pecadores que creem na suficiência dele. Mas isso não é tudo. Porque quando nós saímos do espectro pessoal e olhamos a narrativa cósmica, ô Vitor, que raiz é narrativa cósmica? Eu estou falando de tudo que existe, não só você. Porque assim, você já é um ser bem complexo, sabe? Bem complexo. Não estou falando que isso é complicado. Complexo, complexidade, sabe? Você já viveu muita coisa, tem muita história aí, muita coisa aconteceu só na sua vida. Isso já é um universo pra gente. Mas você é muito pequeno quando comparado ao cosmos. E é por isso que o evangelho não se concentra em você, sabe? De maneira pessoal, sim, a mensagem do evangelho é que o Senhor te salvou quando você creu que Ele é a suficiência da justiça para a sua vida. Mas de maneira cósmica, aqui, ó Deus, isso é maravilhoso, meus irmãos. A mensagem do evangelho, ela vai além de nós, porque se a mensagem do evangelho é de redenção, aquele que crê que Cristo o redimiu, crê também que Ele está redimindo todas as coisas. E é crer que assim, se Ele me redimiu, ó Deus, de fato Ele está redimindo todas as coisas. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 3, ele vai definir o homem e a mulher que crê no evangelho, ele vai definir dessa maneira: a nossa cidadania então está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor, que pelo poder que capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. O que o autor de Hebreus está falando para a gente, quando ele fala que Abraão viveu em tendas, peregrinando por aí, porque via uma cidade, cujo Deus é o arquiteto e construtor. Quando ele fala isso para a gente, isso começa a fazer sentido a partir da redenção cósmica que Deus tem para todas as coisas. Abraão, o homem que creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, creu também que Deus tinha uma cidade celestial descendo do céu para a terra. Eu vou resumir isso para você, tá bom? Agora era uma hora boa para você abrir o bloco de notas do seu celular, parar de ficar olhando as apurações das eleições e eu pegar o bloco de notas, tá bom? Aquele que foi redimido por Deus está aguardando agora a redenção de todas as coisas. Então vamos lá. Escreve aí, velho. Para de preguiça, gente. Escreve, misericórdia. O Deus criador de todas as coisas plantou um jardim no Éden e morou ali com Adão. Essa é a primeira coisa que a Bíblia nos apresenta a respeito dessa narrativa cósmica. É isso, começa assim. O Deus criador de todas as coisas plantou um jardim no Éden e morou ali com Adão. É assim que começa. Mas aí tem mais. Capítulo 2. O seu plano era de fazer, por meio do relacionamento com o homem, com que toda a sua glória cobrisse a terra, como as águas cobrem o mar. Ó, esse é o capítulo 2. O plano de Deus, morando ali no Éden com Adão, era fazer, por meio do relacionamento com Adão, com que toda a sua glória cobrisse a terra, como as águas cobrem o mar. Mas aí vem o terceiro capítulo. Mas por meio do pecado de Adão, a morte entrou no mundo. E desde então, o homem não mora mais com Deus. Por meio do pecado de Adão, a morte entrou no mundo. E desde isso,
o homem não mora mais com Deus, meus irmãos. Mas tem o capítulo 4. Mas ele anunciou ao homem que redimiria todas as coisas, para que a sua glória finalmente cobrisse a terra e ele morasse com os homens. 5º capítulo. O jardim da presença, do qual o homem foi expulso, é a cidade celestial, a casa de Deus, que vai descer para sempre, na consumação de todas as coisas. Essa é a cidade que Abraão perseguia. Meus irmãos, é só aqui nesse lugar que o nosso entendimento do Evangelho começa a nos tirar do centro e colocar o plano eterno de Deus no centro. O Deus criador de todas as coisas plantou um jardim no Éden, morou ali com Adão. O plano dele era que por meio do relacionamento com Adão, toda a sua glória que estava no Éden cobrisse a terra como as águas cobrem o mar. Mas por meio do pecado de Adão entrou a morte no mundo, e desde então os homens não vivem mais com Deus. Mesmo assim ele prometeu que redimiria todas as coisas, para que a sua glória enchesse a terra de uma vez por todas, e ele morasse com os homens para sempre. Esse jardim do qual Adão foi expulso, do qual você foi expulso, o jardim da presença de Deus, meus irmãos, é a cidade celestial que há de descer do céu. Só existe fé, meus irmãos, onde há o Evangelho. A fé que Abraão tinha, meus irmãos, não era uma fé de maior ou menor qualidade do que a fé que qualquer crente em todos os tempos pode ter. Porque a fé se concentra em um mesmo objeto, meus irmãos, isto é, o Evangelho. Sabe, o Evangelho, ele não é a última atualização do plano de Deus. Não, ele é o único. É só o que há. O Evangelho, desde Adão, desde Noé. O Evangelho desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Jesus, os apóstolos. E toda a história da igreja. O Evangelho é o que há. O Evangelho é suficiente. Abraão não perseguia uma cidade porque era esquizofrênico e via coisas, meus irmãos. Não. Abraão perseguia aquilo que Deus lhe falava. Abraão era, você sabe como Deus quis definir Abraão? Amigo. Abraão era amigo de Deus. E sabe o que todos esses homens e mulheres cheios de defeitos, talvez mais do que você, sabe o que eles tinham em comum, irmãos? Além dos defeitos, eles criam no Evangelho. E sabe, o Evangelho é mais do que uma aula de escola bíblica. O Evangelho é mais, meus irmãos, do que qualquer coisa que nós podemos fazer ou falar aqui. O Evangelho é o Senhor comunicando seu plano aos homens, seu plano redentor. O Evangelho de Deus é algo do qual o apóstolo Paulo não se envergonhava. Você sabe por que o apóstolo Paulo não se envergonhava? Porque primeiro, o Evangelho não era dele. Ele dizia, eu não me envergonho do Evangelho de Deus. E mais, por que mais ele não se envergonhava? Porque não era dele, mas porque é poder de Deus para salvar. A minha pergunta, irmãos, é: nós temos fé no quê? No quê? Quando o Evangelho não é o centro de tudo o que fazemos. Sabe, às vezes nós olhamos
E pensamos que crer no Evangelho é ter que abrir mão de ter recompensas, né? Mas não, o autor de Hebreus, na verdade, nos mostra que nenhum desses homens fez nada de graça. Não. A gente acha que é isso, né? Ai, nossa, eles são demais mesmo, porque eles trocaram tudo por nada, né? Ah, eu acho que não. Na verdade, o autor de Hebreus, ele está mostrando que eles, no bom sentido, eram bem interesseiros. Eles tinham um interesse bem apurado em algo que Deus mostrou. Em algo que Deus mostrou para eles, sim. Deus mostrou uma cidade, mas sabe, não é uma cidade como Mogi das Cruzes, como São Paulo, como Nova York ou Tóquio. Nem mesmo como a Jerusalém que está agora na terra. Não. A cidade é mais do que prédios e casas. A cidade, meus irmãos, nós poderíamos trocar o termo cidade aqui por casa. A casa de Deus. Abraão podia viver em tendas, porque estava andando atrás do lugar onde Deus habita. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho não é a de abrir mão de recompensas. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho é viver atrás da grande recompensa. Nem Jesus fez o que fez sem ter uma recompensa à vista. Se você virar a página da sua Bíblia e ler Hebreus 12, verso 2, você vai ver dizer assim, que ele, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Jesus tinha alguma coisa que ele via, que ele falou, tá bom. O Senhor não está nos roubando do prazer de ter uma recompensa. Você sabe quem conta isso para você? Enquanto eu prego e a sua cabeça projeta 1000 coisas contra o Evangelho, dizendo que isso não é recompensa de verdade, você merece mais, não, você tem que buscar mesmo, se você não fizer, quem não faz, e a sua cabeça borbulha. A palavra de Deus já me falou isso, eu não fico surpreso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja resplandecer sobre eles a luz da glória do Filho de Deus. O Senhor não está nos roubando do prazer de uma recompensa, Satanás está cegando o entendimento dos incrédulos, eles não podem ver a recompensa. Sabe, é muito simples, não é verdade? Quem não troca uma nota de R$2 por uma nota de 200? Sabe quem não troca? Eu vou contar para você, um bêbado. Um bêbado. Alguém que está chapado, não troca. Por quê? Porque não está em sã consciência, não é verdade? Eis o seu estado. Quando estamos mortos em nossos pecados, nós não temos fé. O Senhor nos oferece a vida eterna. E nós estamos olhando e falando assim, isso é pouco demais. Eu preciso de mais, sabe? Porque a verdade é que, olha só, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. E Satanás cega o nosso entendimento, meus irmãos. O Evangelho parece pouco. O Evangelho é pouco demais para nós. Nós precisamos fazer mais alguma coisa, né? Mas é só a realidade do Evangelho que nos permite ver o que nos é destinado. O autor de Hebreus, meus irmãos, está conduzindo a gente nessa história por um caminho maravilhoso, ao mostrar que Deus, o nosso Deus, não se vergonha de ser chamado o nosso Deus, quando estamos vivendo como peregrinos nessa terra, porque vemos a cidade celestial, o lugar da sua habitação. Vamos lá, meus irmãos, imagine o concílio divino, Deus assentado em seu trono, presidindo a assembleia, e contando a todos os seres celestiais, a todos os seres espirituais, que existe um povo que poderia viver em tendas em vez de mansões.
só para poder viver onde Deus vive. Deus está olhando e dizendo: eu não me envergonho de ser chamado Deus deles. Eu não me envergonho de ser chamado Deus deles. Meus irmãos, abram em Salmos 84. Olha, sabe, se eu falava com a Jamie hoje à tarde, enquanto eu estava contando para ela tudo que eu ia falar aqui hoje. E eu falei para ela assim, é óbvio que é totalmente ao contrário, né? Jamais, isso já está escrito na palavra de Deus, isso é a palavra de Deus. Mas eu sinto que se eu tivesse pedido para alguém escrever uma canção sobre tudo que eu acabei de falar, essa canção seria o Salmo 84. Vamos ler juntos. Como é agradável o lugar da sua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do seu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que moram na sua casa, porque eles te louvam sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, e trata com bondade o teu ungido. Porque para mim é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro morar na porta da casa do meu Deus do que morar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Meus irmãos, preste atenção na oração do salmista. Ele começa nos falando do lugar da habitação de Deus. Sabe, ele está refletindo sobre o tabernáculo, o lugar onde a presença de Deus está. E ele está dizendo assim, sabe, Deus, esse é o lugar que eu queria morar. Sabe, eu queria viver, Deus, onde você vive. Nós estamos lidando, pense nisso, meus irmãos, nós estamos lidando com alguém que está num profundo entendimento da mensagem do Evangelho, mas em tão profundo entendimento da mensagem do Evangelho, que ele não consegue no seu coração desejar outra coisa mais do que estar com Deus. Você percebe como isso é um reflexo do que nós acabamos de falar no Éden? O que é o primeiro ponto do que eu falei para vocês da narrativa cósmica? O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, plantou um jardim no Éden e morou com Adão. Nós temos alguém aqui, um homem, anos e anos e anos depois disso, que está olhando e dizendo: Deus, eu queria morar com você. Eu queria viver, Deus, porque imagine, nós estamos falando do salmo de um coraíta. Se a sua Bíblia tem subtítulo aí no Salmo 84, você vai ver que é um salmo dos coraítas. Eles cuidavam do tabernáculo do Senhor. Então imagine um coraíta que acabou de cuidar do seu turno e está fora agora, na porta da tenda. Ele está dizendo: eu queria estar lá dentro. Eu queria estar no lugar da habitação do Senhor. Ele chega a indagar, Deus falando assim: Senhor, feliz mesmo é quem mora na sua casa, porque ele consegue ficar te louvando sem ter que parar. Eu desejo, Senhor, viver aonde você vive. A minha alma, Deus, está desfalecendo, porque tudo que eu queria era estar onde você está. Ele chega a olhar para os aspectos naturais e dizer: está vendo, Deus? Até um pardal e uma andorinha está fazendo um ninho aqui perto, porque eles querem morar perto de onde você mora. Eles querem a sua habitação, Deus.
E então ele começa a se lembrar dos peregrinos. No verso 5 ele diz: como são felizes aqueles que em ti encontram força e que são peregrinos de coração. Meus irmãos, os peregrinos de coração, ele diz, eles passam pelos vales, eles veem tudo se encher de água, mas a força deles está no Senhor. O que é um peregrino, meu irmão? Um peregrino é alguém que está onde não vai ficar, e ele está caminhando, e ele está indo, e a resposta de para onde ele está indo aparece no fim do verso 7. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. O lugar onde a tenda de Deus estava, o lugar que reflete a habitação celestial de Deus. E então o salmista, ele faz uma comparação maravilhosa. Ele fala, sabe, Deus, não é que esse é o lugar que eu estou e aí só dá para ficar aqui. Ele olha para Deus e ele fala, sabe, Deus, eu trocaria agora 1000 dias por só um com você no lugar da sua habitação. Agora, Deus. Sabe, Deus, eu digo mais, eu podia estar agora em uma tenda repousando, mas eu prefiro dormir na porta da sua casa do que voltar para a tenda dos ímpios. Há alguns que dizem que esse salmo é fortemente influenciado pela vida de Obed-Edom, que passou meses com a arca de Deus na sua casa. E se você olhar o livro dos reis, você vai descobrir que depois que a arca voltou para Jerusalém, Davi teve que achar um emprego para ele. Sabe qual era o emprego de Obed-Edom? Porteiro da tenda do Senhor. Imagina Obed-Edom chegando em Davi, eu não posso voltar para casa. Eu não sei mais o que é viver longe do lugar onde Deus mora. Então me faz ficar perto. Imagina Obed-Edom cumprindo um turno na porta da casa de Deus, feliz da vida, porque está perto do lugar da presença. Meus irmãos, os peregrinos de coração viram coisas que não podem ser desvistas. Eles foram tocados pela mensagem do Evangelho. Mas sabe o que é? Para o mundo isso é incompreensível, meus irmãos. O mundo nunca vai entender isso. É por isso que Paulo fala assim, olha, não adianta. As coisas espirituais, elas nunca vão ser discernidas pelos homens carnais. Ele está falando, um descrente nunca vai entender o estilo de vida da fé de um crente. É por isso que o justo vive pela fé. Então, é alguém que está escolhendo viver como porteiro na casa de Deus, em vez de viver no conforto da sua casa. E ninguém entende, ninguém está aplaudindo alguém como Obed-Edom, mas do alto dos céus o Senhor olha e diz, eu não me envergonho de ser o Deus deles. Há um tipo de pessoas, irmãos, que o mundo não compreende, mas Deus os ama. São peregrinos de coração, eles passam pelos vales e as chuvas, mas continuam firmemente em seus caminhos, porque estão em busca da cidade de Deus. Sabe, meus irmãos, uma coisa eu aprendi com o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7. Depois de ler todas as palavras do meu mestre, pregando aquele sermão maravilhoso, ele termina dizendo assim, sabe, depois de ouvirem tudo isso, existem 2 tipos de pessoas, aqueles que constroem sua casa na areia e aqueles que constroem sua casa na rocha. Mas uma coisa que eu aprendi com Jesus, tempestade vem para todo mundo, meus irmãos. Tempestade vem para quem constrói na areia e quem constrói na rocha. E tem coisas que só são reveladas na tempestade. E é nesse lugar, meus irmãos, em que os peregrinos de coração encontram força no Senhor. Então, sabe, o que eu estou dizendo para você é que talvez, sabe, você tem passado por tempestades, porque todo mundo passa por tempestades, você não é um ser exclusivo. Todo mundo passa por tempestades, mas sabe, irmãos,
Se você está ouvindo a mensagem do Evangelho, se você conhece a palavra de Deus, meus irmãos, chega, meus irmãos, de passar pelas tempestades, com casas na areia. Chega, meus irmãos, de andar por aí, passando por vales, e passando pelas chuvas, mas caminhando sem destino. Está na hora de você se arrepender e crer no Evangelho, meu irmão. Está na hora de você crer na redenção do Senhor e começar a viver como um peregrino de coração, que busca não pelas suas próprias conclusões e convicções, mas que busca pela cidade celestial, o lugar da habitação de Deus. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu esperança, o Senhor nos faz perseverar, é Ele quem garante o nosso futuro. Ele cuida, meus irmãos, Ele cuida do que haveremos de comer ou vestir. E sabe, Ele quer tanto para nós a verdadeira recompensa, meus irmãos, tanto que Ele olha para nós e fala: filho, eu quero para você a melhor recompensa. Então, sabe, não se preocupa com o que você vai comer ou vestir. Eu vou providenciar para você o que você vai comer ou vestir. Eu só quero que você busque primeiramente o meu reino e a minha justiça. Busque a cidade celestial. Fé, meus irmãos, não é a confiança de que eu vou dar certo. Fé é a consciência presa ao Evangelho, que me faz buscar a cidade celestial. Se você quiser, feche os seus olhos agora. Meu Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Pois os heróis da fé, Senhor, não eram homens cheios de qualidades, não eram mulheres que não tinham defeitos. Senhor, tem misericórdia de nós, porque os heróis da fé, Senhor, eles não eram aqueles que grandes feitos realizaram em sua autoconfiança. Senhor, esses seus amigos confiavam em você. Eles viram o seu dia e se alegraram, Senhor. Eles experimentaram, Senhor, da sua justiça, que é suficiente. Eles conheceram, Senhor, a sua redenção e creram. E o Senhor lhes mostrou o seu eterno plano de trazer a sua casa uma vez mais à terra e viver eternamente conosco, e eles creram. E Senhor, o Senhor não se envergonhou de ser o Deus deles. Por isso, Senhor, eu clamo, tem misericórdia de nós agora, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito com santo temor sobre nós. Coloca-nos, Senhor, naquele lugar de incapacidade. Revela a nós o Teu Santo Evangelho. Ó Senhor, tira as vendas que tem nos cegados, Pai. Senhor, por favor, despedaça os nossos corações orgulhosos. Pois a sua palavra diz, Senhor, que Tu és o Deus sublime, que habita num monte alto e santo, e também habita com o quebrantado de coração. Ó Deus, por favor, Senhor, derrama sobre nós Teu Santo Espírito uma vez mais. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Senhor, vem, convença-nos do pecado, da justiça, do juízo. Leva-nos, Senhor. Leva-nos até esse lugar, Senhor, onde somos transformados e moldados. Leva-nos, Senhor, leva-nos
Leva-nos, Senhor, a um lugar onde somos maravilhados. Mostra-nos, Senhor, o lugar da sua habitação. Faz-nos apaixonarmos por isso, Senhor. Muda tudo que nós somos, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser peregrinos de coração. Nós queremos caminhar até Sião. Nós queremos, Senhor, perseguir o lugar da tua habitação. Senhor, dá-nos um coração como o de Davi, Senhor. Alguém que não podia viver longe dos seus átrios. Faz-nos, Senhor, tão apaixonados, tão apaixonados, tão apaixonados, que nós podemos falar como Ele disse: Senhor, eu só quero uma coisa. Eu só quero uma coisa, Senhor. Eu quero viver no lugar onde você mora. Eu quero contemplar a sua bondade e aprender, Senhor, de Ti, da sua presença. Vamos lá, meus irmãos. Vamos agora nesse momento, de maneira individual. Eu quero dar esse tempo para você agora, colocar os seus olhos totalmente em Jesus e clamar a Ele por misericórdia e pedir para que Ele te toque. Vamos lá.